Tem chamado urgente, ao vivo, 2h58. Neste momento, a equipe médica atualiza o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos acompanhar ao vivo. Para otimizar a questão dos soluços, tá? Então, foram realizados nesse período os bloqueios do nervo, que serviram basicamente como uma prova terapêutica. Talvez o resultado não tenha sido aquilo que nós esperávamos, no sentido de que nós não conseguimos interromper totalmente as crises de soluço. Mas isso nos trouxe elementos que vão permitir, daqui para frente, um manejo talvez mais adequado dessas crises e uma melhor compreensão dessas crises. Hoje, por exemplo, ele não teve crise? Hoje não. Também nesse período de internação foram feitos outros exames. E avaliações que estavam pendentes para avaliar as outras questões de saúde. Então, foi feita a polissonografia para avaliar a questão da apneia de sono, foi feita a avaliação nutricional e por aí vai, ok? Então, enfim, a gente espera concluir esse período de internação de forma bastante positiva, trazendo novos elementos para o tratamento e acompanhamento dele daqui para frente e vamos seguir acompanhando. Ele teve alta na pressão, doutor? Eu vou passar agora para o Dr. Brasil para complementar as informações e depois vocês fazem as perguntas. Boa tarde, meu nome é Brasil Caiado, sou da equipe clínica junto com o Dr. Cláudio de acompanhamento do presidente. Sim, houve um controle, nós temos ajustado a medicação desde o sábado, no dia do primeiro pico. Ontem, após o procedimento do bloqueio do nervo, houve outro pico hipertensivo. Usamos novamente medicações endovenosas dentro do centro cirúrgico. Mas no decorrer da noite, ele estabilizou, mostrou uma melhora do soluço, mostrando que a forma e a modificação da medicação começou a surtir o efeito, mas nós precisamos de um pouco mais de tempo. A evolução nesses casos geralmente é mais lenta, mas nas primeiras 24 horas já obtivemos esta resposta positiva, então nos deixou um pouco mais confiantes. Então hoje ele não teve pico de pressão? Hoje não, nós chegamos cedo por causa do procedimento da endoscopia e ele já estava bem estável, pressão controlada, a respiração melhor, sem a arritmia que ele fez um pouquinho ontem, ou seja, de forma resumida, ele se encontra mais estável hoje. E é sobre a endoscopia, como é que foi o resultado do exame? A endoscopia mostrou o quadro que ele já tinha, que é uma gastrite e uma esofagite erosiva. Provavelmente, nós suspeitamos que essa esofagite é muito causadora dos soluços. Então ele já tem previsão de alta, já que está com um quadro mais estável? Nessa nossa avaliação de hoje, praticamente finalizando a proposta inicial, que como o Dr. Cláudio Birolini já falou, que a proposta inicial nossa era a cirurgia e também o bloqueio do nervo, nós estamos concluindo tudo que a gente propôs, fizemos vários ajustes, fizemos alguns exames para poder atualizar o estado geral, como eu disse sempre, como eu falo sempre, a gente olha muito o paciente como um todo e o objetivo praticamente será concluído, a nossa proposta será concluída amanhã. Quando ele voltar para a amanhã, então depois superintendência. de amanhã ele sai? Doutor, É amanhã. não ficou claro. O presidente terá alta amanhã? Terá. Quando terá alta, por favor? A nossa previsão de alta é para amanhã. Eu e o Dr. Cláudio passaremos em visita pela manhã, aí a partir disso, eu entendo sua pergunta praticamente do horário. Nós médicos não sabemos. A hora, o horário, a remoção fica a cargo da superintendência. O senhor falou que vai ter que acompanhar, aí por isso eu acho talvez a dúvida de alta vai ser amanhã. Como é que vai ser esse acompanhamento a partir de agora? Vocês falaram que vai ter que ter essa observação por conta desses exames agora. É porque praticamente toda internação, seja ela cirúrgica ou clínica, nós temos o tempo de hospital
E após a alta, é comum o acompanhamento a nível ambulatorial, dependendo da situação do paciente, mas neste caso específico, nós iremos até lá de acordo com a necessidade, sempre que necessário. Mas tem alguma previsão de semanalmente a saída? Isso está sendo conversado, inclusive, com a defesa do ex-presidente, para que já seja apresentado, inclusive, ao Supremo esse pedido formal e técnico, né? Já que a gente está falando aqui de uma necessidade técnica médica. Sempre é importante o que você falou, a preocupação médica é com a qualidade da saúde do paciente. Nesses termos específicos, nós temos algumas limitações. Mas no caso meu e do Dr. Cláudio, nós estamos liberados para frequentar, visitar o paciente em qualquer horário do dia. É claro que não são condições ideais, mas é o que nós temos. Dentro dessas condições, nós procuraremos fazer o melhor possível. Os senhores acreditam que depois do reforço que foi feito, né? Teve o bloqueio primeiro, depois foi feito o reforço dos dois lados, mas mesmo depois de um bloqueio só, ele continua tendo soluço de acordo com os familiares, né? De acordo com a Michele, por exemplo. Parte mais invasiva, Dr. Cláudio. O senhor acredita, então, que foi por conta disso, desses reforços que foram feitos ontem, que já não teve mais soluço? O conjunto. Então, vamos lá, a questão do bloqueio do nervo. Como a gente deixou claro desde o início, tá, desde a internação, que era um procedimento que nenhum de nós tem muita experiência, nem com o resultado. A gente não tem muita experiência com o resultado de qual seria o efeito final desse procedimento. O que nós percebemos, foi feito o primeiro bloqueio, que foi o bloqueio do lado direito. No dia seguinte foi feito, 2 dias depois foi feito um segundo bloqueio do lado esquerdo. Mas nenhum desses momentos, ele estava na vigência do quadro de soluços, tá? Foi ontem, né, que a gente fez? Ontem, ele amanheceu com soluços e esses soluços persistiram até o início da tarde. Nesse momento, nós falamos, olha, vamos tentar novamente, porque ele está com soluço agora, e vamos ver o que acontece, ok? E foi feito novamente um bloqueio, dessa vez dos dois lados, e por isso que houve a permanência dele por um tempo um pouquinho mais arrastado no centro cirúrgico, por bloqueio dos dois lados, causa a paralisia do diafragma. Não é uma paralisia total, mas é uma paralisia parcial, com algum grau de dificuldade respiratória, que isso de fato aconteceu. Então nós o mantivemos no centro cirúrgico em observação por um período de 2 horas. E o que a gente notou? A gente notou que o bloqueio do diafragma dos dois lados diminuiu a intensidade dos soluços, mas não cessou a crise de soluço. O que mostra isso? Mostra que o estímulo não é do pescoço para baixo, mas é da cabeça para cima, é do pescoço para cima. É provavelmente um estímulo de origem no sistema nervoso central. E isso nos leva a entender que não adianta você fazer um bloqueio definitivo do nervo, fazer uma secção do nervo, um congelamento do nervo, etc., porque isso só vai causar uma paralisia diafragmática e a chance dele continuar com esses espasmos, que são soluços, é muito grande. E isso nos leva a entender que o manejo desses soluços deva ser feito de forma medicamentosa, ok? Que ele já está fazendo, mas aí ainda existem algumas outras alternativas, outros recursos que são, enfim, não medicamentosos. Você tem aí opções de... Não. Aí você tem recrutamento do diafragma, aprender mais a base de fonoaudiologia, hipnose, enfim, você tem outros recursos que eventualmente podem ser utilizados caso isso se persista. A princípio, sim, tá? Porque nós não tivemos o resultado que nós esperávamos com o bloqueio do nervo, ok? Mas é importante lembrar que eram os recursos que nós tínhamos disponíveis na literatura médica. O bloqueio era um deles. Eu queria um detalhamento sobre essa questão de apneia do sono. O ex-presidente foi diagnosticado com isso aqui no hospital também, foi uma coisa nova. E ele vai usar aquele CPAP, que é aquele aparelhinho que muita gente usa também na superintendência. Qual a orientação nesse sentido? Ok, então, esse diagnóstico de apneia do sono não é de agora. Nós já tínhamos esse diagnóstico. Eu acho que o Dr. Leandro Echenique, na primeira internação dele, no Einstein ainda, já tinha feito esse diagnóstico. Ele tinha, naquela época, se eu não me engano, era 90 episódios de apneia durante o sono.
Em algum momento, lá atrás, foi feita uma cirurgia, um procedimento nasal para tentar melhorar isso daí. E agora nós repetimos esse exame, porque ele estava um pouquinho defasado, e mostrou que ele mantém uma apneia de sono com características de apneia de sono severa, com característica de obstrução em até 50 episódios por hora. Então aí está formalmente indicado o uso de terapêutica com o CPAP, tá? Ela foi iniciada aqui no hospital, já havia sido indicado antes, mas o ex-presidente nunca se adaptou a isso, tá? As máscaras de CPAP de 2 ou 3 anos atrás eram bastante desconfortáveis. Então, agora ele já é a segunda noite que ele usa a máscara, o CPAP, ele se adaptou bem, ele disse que dormiu melhor e está, sim, indicado o uso contínuo enquanto ele estiver na carceragem. Tá? Inclusive, ele vai sair daqui com o aparelho. Como está o estado de ânimo do presidente psicologicamente? Porque isso influencia também na recuperação dele, ele tem falado... Obviamente, ele não está feliz, né? Enfim, não... Oscila um pouco, a gente percebe uma piora considerável nos momentos de soluços prolongados. A diferença no estado emocional, físico, ele fica bem abatido nas noites ou nos dias que ele passa com soluço. É o pior estágio. E todo o contexto que está acontecendo com ele, é claro, ele já chegou aqui com um nível emocional diferente, mais deprimido, etc. Mas oscila muito. Doutores, a que horas amanhã? Esse emocional acaba influenciando nessa constância do continua Sim, nós todos sentimos muito as cargas emocionais, seja elas quais forem, e no caso dele não é diferente. Inclusive, só acrescentando um dado, o próprio presidente pediu para fazer uso de algum medicamento antidepressivo, tá? Então foi introduzido e esse tratamento a gente espera que passe a fazer algum efeito em alguns dias. Doutor, ele começou agora? Começou durante a internação, ele chegou a tomar lá atrás, mas uma dose menor, e, enfim, agora nós estamos tratando de forma formal. Confusão mental, algum tipo de alucinação relacionada ao medicamento controlado, doutor? Não, durante essa internação não. O que ele teve essa noite passada foram alguns espasmos involuntários associados ao uso da metoclopramida, que é um procinético, que é o Plasil, que é um efeito conhecido. Nós tentamos associar essa medicação para melhora dos soluços, mas como ele teve esses espasmos, nós optamos por suspender. Doutor, tem um horário para sair da manhã? Dos senhores, da atenção médica e do cuidado médico. A que horas amanhã, pela manhã, os senhores pretendem avaliar o paciente Bolsonaro para ver se haverá alta ou não? Nós, a princípio, a alta já está programada, salvo alguma intercorrência. Isso nas avaliações prévias. Nós pretendemos chegar cedo, fazer a avaliação de rotina e, se não houver nada de diferente, comunicar à superintendência, como eu falei, aí já não depende mais de nós. Compreendo, mas o que é cedo? 8, 9, 7? Mais ou menos, não tem uma hora bem definida ainda. Ele está conseguindo fazer os autocuidados, que os senhores falaram, que essa alta também dependia dos autocuidados. Tá. Ele está mais disciplinado, ele entendeu a importância de colaborar em relação à alimentação, a não deitar depois de comer, que é um ponto que gera muito refluxo, comendo de forma mais adequada, mais fracionada. Toda a nossa recomendação, ele está muito disciplinado e seguindo, sim. Tenho de dúvidas sobre a recuperação da correção da hérnia. Essa está tudo ok, não tem nenhum problema, está bem? Tá tudo ok, ele ainda vai manter curativo durante alguns dias, e ainda assim, com relação ao autocuidado, uma coisa que é importante, que vai, enfim, precisa se prestar atenção, é com relação ao risco de queda, tá, para ele. Principalmente na hora de banho, hora de ir no banheiro à noite, como ele vai estar fazendo a ventilação com o CPAP. Então, isso faz parte de uma série de recomendações que nós estamos listando
a partir do momento que ele estiver de volta à carceragem. Para fazer isso lá na superintendência com ele? Especificamente não estamos solicitando, mas, enfim, colocamos ali que há uma série de demandas que vamos ver se serão parcialmente ou totalmente atendidas. Ele tem uma enfermeira, alguma coisa assim, doutor, lá na superintendência, que possa eventualmente ajudá-lo? Tem alguma questão nesse sentido? Não tem. Sobre o banho de sol, o Carlos postou que ele ia tomar um banho de sol aqui no... A gente espera que hoje, por volta aí no meio da tarde, aproveitar que abriu um solzinho, que ele fique algum tempo... Mas ele tomou ontem? Não, porque ontem, na hora do banho do sol, a gente acabou levando ele para fazer o procedimento. Okay. Então, como é que vai fazer durante a noite, no período que ele vai estar só? Como que vai ser feito assim? Veja, aí não depende de nós. Nós, como médicos, do ponto de vista técnico, a gente faz recomendações, orientações. Como isso vai ser realizado, aí não cabe a nós decidir. Mas para ele é arriscado ficar sem um acompanhamento, então, na visão do senhor, se não for atendida essa demanda que o senhor prescreveu. A gente trabalha com graus de risco, né? Então, você tem qualquer patologia, a probabilidade de maior risco, menos riscos, é de acordo com a doença ou do que o paciente faz para minimizar. Nós vamos recomendar, mas como o doutor Cláudio falou, nós vamos recomendar várias condutas. Mas, como o doutor Cláudio falou, nós só podemos fazer as recomendações. Porque como o ambiente não é muito adequado para um paciente que sai daqui e vai para casa, pode fazer um acompanhamento a nível ambulatorial, com todos os exames disponíveis, se necessário. No caso dele, é um caso de exceção, não é basicamente a regra que nós trabalhamos. Aí daí nós vamos ter que tentar nos adaptarmos o máximo possível. Não sabemos bem o desenrolar disso ainda não. Vai ser um dia atrás do outro mesmo. Obrigado. A gente continua acompanhando essa entrevista coletiva, uma conversa de cerca de 15 minutos com jornalistas, a equipe de profissionais que estão atendendo o ex-presidente no hospital, agora com uma informação já nova, expectativa de alta. Ainda não se sabe se logo na parte da manhã ou no segundo horário, mas a informação então que no ano novo há já expectativa de alta do ex-presidente que está internado há 7 dias. Ele chega no hospital, deve estar no último dia 24, então no ano novo já em janeiro, com essa expectativa de alta, mas com uma série ali de orientações e de recomendações. Quero ouvir aqui o Gesualdo Almeida. Eu particularmente não sou especialista na área de saúde, mas diante de algumas recomendações será difícil do ex-presidente ter toda essa articulação, essa manipulação dele sozinho lá numa cela na Superintendência da Polícia Federal. Isso fortalece o que a gente já estava falando aqui, que com todos esses elementos que a equipe médica está colocando, isso fortalece uma defesa de ir para uma domiciliar sobre a necessidade tanto de uma ajuda física quanto de uma ajuda de uma estrutura melhor do que a superintendência possa oferecer? Eu também não entendo muito da área de saúde, não. Eu entendo de direito à saúde. Trabalho muito com essas demandas sanitárias, mas não com as questões técnicas. Entretanto, do que se depreende das falas dos médicos, 2 pontos me chamam muita atenção. Primeiro, a crise de soluços. Eles não conseguiram identificar plenamente qual é a sua origem, entretanto, palavras dos médicos. O problema estaria do pescoço para cima, portanto, de caráter eminentemente emocional, o que é muito comum em situações de grande estresse e situações de um quadro depressivo, como é aquele que Jair Messias Bolsonaro hoje se coloca. Não é, entretanto, algo que possa colocá-lo em risco de morte, uma situação de grande urgência. Porém, ele foi submetido a um outro tratamento, a uma outra cirurgia, a cirurgia para correção de uma hérnia. Essa, sim, é um pouco mais delicada, porque, segundo os próprios médicos, onde ele está hoje preso, onde ele ficaria ali na carceragem, não há recursos suficientes para atender um convalescente. Portanto, nesse primeiro momento, até pela falta de estrutura e a necessidade de os médicos dizerem, inclusive, de uma pessoa para acompanhá-lo nos banhos, nos levantamentos noturnos, sob pena de uma queda que poderia agravar em muito a sua situação, me parece que já é uma predisposição a um encaminhamento para uma prisão domiciliar, pelo menos
nesse período de convalescença. Informação de momento, expectativa então alta do ex-presidente amanhã, já na parte da manhã, ainda não se sabe ao certo qual horário, mas já é um sinal de que amanhã, então, há chances reais do ex-presidente voltar para uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal. Quero ouvir o Emerson também. Emerson, agora numa outra visão, de um outro olhar, na verdade, sobre isso tudo. Não conseguiram a domiciliar, ter complicações no seu estado de saúde. Gesualdo comentava que isso tem fortes evidências de ser uma complicação em decorrência do estado emocional do ex-presidente da República, recém-condenado num inquérito, numa suposta tentativa de golpe de Estado. Isso aumenta ali uma narrativa que a oposição tem usado muito sobre injustiças sobre o ex-presidente que foi condenado na Suprema Corte? Olha, a palavra injustiça é uma das coisas que mais tem acontecido nesse país, infelizmente. E, na verdade, o ex-presidente da República, ele requer cuidados diuturnos, ou seja, de período integral. Os próprios médicos narraram de que eles têm a permissão para acompanhar o Jair Bolsonaro em qualquer horário, entretanto, não constantemente. Ele requer aí cuidados, não só por conta dessa parte emocional, que deflagrou inúmeros fatores, entre eles o próprio soluço, a própria depressão que o ex-presidente vem passando já, enquanto já estava no cumprimento de pena domiciliar. E, em verdade, o ex-presidente da República preenche os requisitos exigidos pela lei para que possa ter um cumprimento domiciliar. Inclusive os próprios hospitais usam essa parte da humanização, né, da hospitalar, que vou estar próximo dos parentes, isso traz um certo acalento ao enfermo, e sem contar que as inúmeras cirurgias e os casos em que ele teve que passar em decorrência da facada trouxeram consequências danosas que repercutiram aí na sua saúde de uma forma desastrosa. E não diferentemente disso, ele agora passa por uma parte muito sensível de que esse soluço parece que não, mas ele incomoda muito. Os médicos não conseguiram estancar esse problema. E imagina você dormindo com soluço, acordar com soluço é algo totalmente desarrazoado e que, na verdade, pode também desencadear outros problemas. A gente não é médico, mas a gente sabe que o corpo humano funciona como se fosse quase um motor, né? Vai dando um problema ali, outro aqui, e isso pode trazer consequências nefastas. Ele preenche os requisitos. E uma grande injustiça é mantê-lo, é um escárnio mantê-lo num hospital, ou até mesmo no cumprimento de pena, que ele já está, mesmo sabendo que ele está dentro da legalidade de permitir que ele cumpra essa pena em regime domiciliar. Existe um relatório que está para sair da equipe médica do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, muito mais detalhado, com requintes de maior técnica e com maior profundidade, a fim de que possa subsidiar um novo pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente. E será colocado sob o julgamento do então ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, se será concedido ou não. Eu quero ouvir rapidamente o Gesualdo novamente sobre este caso ainda, Gesualdo, porque eu conversava recentemente com alguns nomes ligados ali à investigação, ao Supremo Tribunal Federal, que me revelaram de forma reservada que há uma análise interna que o ex-presidente na superintendência está muito mais assistido do que na sua residência. Quando ele estava sozinho, a esposa estava viajando, cumprindo uma série de agendas, os filhos não estavam, e aí teve ali a complicação de que ele usou um ferro quente para romper a tornozeleira. Ao entendimento de que o Supremo autorizou que o socorro seja rápido, se for necessário ali o atendimento do Corpo de Bombeiros para levar ele até um hospital, enfim, de que ele estando na superintendência estava muito mais assistido do que estar na sua residência. Essa análise é uma análise equivocada, errada? Qual é a sua visão sobre a diferença do ex-presidente estar na sua residência, e aí entra em cena esse episódio, esse fato dele romper uma tornozeleira, e ele estar na superintendência com essa estrutura oferecida até então para uma urgência, uma emergência de levar até um hospital? Não faz nenhum sentido, são coisas totalmente diferentes e é um grande risco da generalização das informações. Quando o Jair Bolsonaro estava sozinho e tentou romper a sua tornozeleira, foi um fato aparentemente isolado. Não significa que ele, estando em prisão domiciliar, ele precisará constantemente ter alguém do seu lado. Mas estando em prisão domiciliar, ele tem um ambiente muito mais aconchegante. Ele tem uma disponibilidade de circunstâncias, de apoio muito melhor do que numa carceragem. Isso é indubitável. E além disso,
não precisa necessariamente para lhe dar atendimento que seja alguém de família. Poderá, estando no seu ambiente domiciliar, se valer de enfermeiras, de outros profissionais que poderão lhe dar atendimento. Portanto, esse discurso de que estar na carceragem é melhor para o detento do que estar na sua própria casa, esse discurso não tem o menor fundamento. A gente segue girando os assuntos, então acompanhando amanhã com uma nova expectativa da alta do ex-presidente que segue internado no Hospital DF Star. Claro que daí no retorno vai ser montado um novo esquema de segurança, algo em torno de 4 minutos aproximadamente, entre a superintendência e o hospital onde ele está internado. Então é muito rápido, mas ainda assim a gente viu no último dia 24 um forte esquema de segurança aqui do Distrito Federal.